Olá pessoal, aqui é o Ivan e o filme Curupira, o Demônio da Floresta, está sendo demonizado pela militância lacradora que começou a travar uma verdadeira guerra no Twitter, tentando difamar o filme de todas as maneiras, dizendo que é uma apropriação cultural, que é um desrespeito contra as crenças indígenas, que é um filme racista, que é um filme homofóbico, que é um filme maligno, que é um filme do Bolsonaro, só porque o filme tem o título O Demônio da Floresta. E eles se esquecem que essa história de ver o Curupira como um demônio, ela não começou hoje nem ontem. Ela, na verdade, é a versão original do mito do Curupira. Originalmente, o Curupira era retratado pelos próprios indígenas como uma criatura maligna que ficava na floresta, perseguindo os índios, sequestrando crianças, fazendo todo tipo de sacanagem. E quem registrou essa história não foram os índios, né, com seu alfabeto escrito, com sua linguagem escrita, né, perpetuando a sua tradição, porque eles não tinham esse tipo de tecnologia, né? São povos praticamente presos no Paleolítico. Quem registrou isso eram os padres jesuítas. Aliás, quem registrou foram os padres jesuítas que vieram para o Brasil, vieram para as Américas e aí registravam toda a tradição oral dos indígenas. Esses padres aprenderam a língua dos indígenas, aí registravam as crenças deles. É daí que veio esse negócio de Curupira, Saci Pererê, Caipora, Cuca, todo o folclore brasileiro vem daí, dessa mistura entre as crenças indígenas e as crenças dos portugueses, né? Os indígenas viam o Curupira como um ser que ficava na mata sequestrando, matando, fazendo mal, e aí os jesuítas já pintavam isso, né, já escreviam isso como um demônio, porque, né, na cultura dos jesuítas, né, na cultura europeia, quem faz isso, né, a entidade mística que anda pelo mato matando e sequestrando é o demônio. É assim que surgiu o mito do Curupira como um demônio da floresta. O Curupira nunca foi bonzinho. E isso joga por terra mais um desses argumentos idiotas dessa militância, que são jovens, gente que tem a minha idade para baixo, que nasceu no fim do século XX, no início do século XXI, desfruta das benesses da sociedade capitalista ocidental, mas fica tentando destruí-la e defender todo tipo de arranjo social diferente possível. É, por exemplo, a famosa personagem daqui do canal, a gorda de cabelo roxo, que gosta de ficar dando opinião contra a sociedade ocidental, quando em qualquer outra sociedade no mundo ela não poderia nem dar opinião, não seria nem considerada um ser humano dotado de plena capacidade, não é mesmo? Pois é. Mas voltando a falar da questão do Curupira, ele nunca foi uma entidade sagrada para essas religiões, para essas crenças indígenas. Não existe uma tribo indígena que venera o Curupira, que, né, acha que o Curupira é Deus, igual o pessoal do cristianismo gosta de Jesus, igual o pessoal do islamismo gosta de Maomé. Não tem nenhuma cultura que acha que o Curupira é maravilhoso assim. Se os indígenas rezavam para algum tipo de Deus, rezam até hoje, não sei, mais Tupã, esse tipo de coisa, não tem essa veneração ao Curupira. Então fazer um filme falando sobre o Curupira não tem absolutamente nada de desrespeitoso com a cultura indígena. E mesmo que se tivesse, qual o problema? Afinal de contas, nenhuma cultura está blindada de ser satirizada, de ser retratada no cinema. Não está blindada nenhuma cultura. Se podem fazer piada do cristianismo, podem fazer piada do islamismo, por favor, façam piada também das religiões indígenas, das religiões africanas, de todas. Afinal de contas, a gente acredita numa sociedade em que existe a tal da liberdade de expressão, né? Que é uma coisa que essa turma adora aproveitar, mas odeia defender, não é mesmo?
essa turminha da lacradora ama a liberdade de expressão para ficar falando bobagem, mas não defende a liberdade de ninguém ser contra as ideologias malucas deles. E aí, a gente se debruçando mais nesses malucos, nesses lacradores, eu só consigo chegar a uma conclusão, que esse pessoal é igual o pessoal do Terceiro Reich, eles são como nazistas, né? Eles são violentos, intolerantes, detestáveis, burros, eles são exatamente iguais aos nazistas, que mataram gente em câmara de gás, que criaram guerra. Eles são exatamente iguais na defesa rábica e violenta que eles têm de toda e qualquer cultura que não seja ocidental. A diferença, só existe para mim uma diferença entre o sujeito que fica falando apropriação cultural, não sei o que, fica reclamando de filme, fica querendo lacrar e ver ataques à cultura indígena em tudo. A única diferença entre ele e o nazista é que o nazista queria defender e enaltecer a cultura da Alemanha, principalmente a cultura da Alemanha lá do século XX e tal, enaltecer o povo germânico, enquanto esse lacrador de hoje em dia, ele tem o mesmo comportamento violento, né? Se pudesse, eu tava lascado. Eles só não fazem o que o Terceiro Reich fazia porque não podem, porque quando tem uma oportunidade já queimam uma estátua, já querem proibir os outros de dar opinião, já querem cancelar todo mundo, né? São o mesmo tipo de gente. Afinal, enquanto os nazistas eles iam com porretes pra rua quebrar a loja dos judeus, o que esse pessoal da lacração faz é tentar cancelar todo mundo que é contra as ideologias deles, e aí perseguir essas pessoas no próprio emprego, tentar tirar o emprego dessas pessoas, tentar tirar o sustento dessas pessoas, da mesma maneira que os nazistas faziam com os judeus. É idêntico. Mas, para eu não me perder aqui, a única diferença entre eles é que enquanto o nazista queria defender o modo de vida alemão, defender o povo germânico, a sociedade europeia, né? O que esses caras querem é enaltecer o modo de vida de umas sociedades que não tem língua escrita e não saíram do Paleolítico, né? Essa é a única diferença entre eles e os nazistas. Mas eu sou obrigado aqui a abrir mais um ponto nesse vídeo. Até vocês perceberam que tem uma outra questão no título desse vídeo, e é o seguinte: eles têm razão em ver perseguição à cultura indígena, às culturas afros, em um certo ponto, porque existe no Brasil um grupo de psicofantas tão repulsivo ou até mais repulsivo do que eles, que é o grupo que sai por aí espalhando factoide dizendo que o Death Note vai levar as crianças para o caminho do demônio, que o Yu-Gi-Oh! É o baralho do demônio, que o Harry Potter é do demônio. É, em geral, gente ligada a entidades que propagam crenças tão infantis e tão estúpidas quanto a crença num curupira, num saci andando pela floresta, sabe? É gente que, por exemplo, deturpou e destruiu a fé cristã praticamente, né? De denominações religiosas que fazem coisas absurdas, como, por exemplo, colocar um semi-analfabeto na frente de um púlpito, enrolando a língua e dizendo que está falando com a voz do Espírito Santo, né? Não vou citar que tipo de denominação é, mas eu posso citar que aí a Rede Record esses dias apareceu fazendo uma matéria dizendo que os mangás são muito perigosos e que eles expõem as crianças a riscos, que os pais devem se atentar porque a criança que ler Death Note pode se tornar um bandido, né? Aí, ó, eu trouxe até para deixar a Record triste. Olha aqui, tem Death Note aqui, tem também o baralho do demônio. Olha aqui o baralho do demônio. Olha só que legal, gente. Aqui o baralho do Satanás. E para completar, para esse vídeo ficar bem satanista, tem, olha só isso aqui, que legal. Isso aqui é a coisa mais satanista que existe. RPG de mesa, você joga com os dados, faz desenho no papel, é coisa do demônio mesmo, né, gente? E por que eu tô falando disso? Porque eles realmente gostam de promover perseguição
contra absolutamente todo tipo de entretenimento ou de crença que não esteja de acordo com os princípios, né, da denominação religiosa estúpida que eles seguem, né, do pessoal que diz que vai curar o coronavírus colocando um copo d'água em cima da TV, sabe? Da idiotice pseudocientífica de um bando de maluco, né? Os idiotas que, né, o pessoal que fica vendendo no templo, já tomaram as chicotadas na época de Jesus Cristo. Talvez, né, Jesus podia voltar para distribuir mais chicotada em cima desse bando de vagabundos. E o que esses vagabundos fazem é perseguir absolutamente tudo que vai contra as crenças da seita maluca deles. Perseguem os mangás, perseguem as religiões de matriz africana, perseguem a própria Igreja Católica, né? Perseguem o catolicismo, gostam de chutar santa, gostam de ficar difamando padres, difamando religiosos de outras denominações, né? É claro, se eu falo aqui, né, se eu falo no meu vídeo que a crença deles é uma bosta, que a crença deles é ridícula, que é um bando de estelionatário, eu sou intolerante, eu tô errado. Mas aí esse bando de babaca, esse bando de vagabundo, pode sair por aí falando que tudo é coisa do demônio. Pode sair por aí mentindo a respeito de tudo, né, tentando enfiar a crença ridícula, a crença venal deles goela abaixo da população brasileira, né? Aí você vê, por exemplo, um político, né, um cara na Assembleia de São Paulo com um livrinho desse na mão falando sobre o perigo disso aqui para as crianças. O sujeito nem leu, o sujeito, aposto, se ele pegar um mangá, ele vai começar a ler daqui. Ele vai pegar, vai abrir assim e vai começar a ler, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta, assim, eu sou capaz de apostar dinheiro que um sujeito desse não sabe do que tá falando e sobe lá na tribuna para ficar falando merda. E o pior de tudo, teve uma turma que votou nesse marginal. Tem uma turma, inclusive, muito grande, que se diz cristã, defensora da verdade, né, muito bacana, que fica defendendo o governo federal. Não tem como você ser um cristão defensor da verdade e ao mesmo tempo ficar passando pano pro rei da rachadinha. Mas eles fazem isso com a maior naturalidade. Aí é aquilo, né? A Record, aquele pessoal, né, desses jornais sensacionalistas que gostam de falar que isso aqui é o baralho do demônio, né? Gostam de falar que isso aqui é do capeta. Eles também gostam de ficar falando que cloroquina funciona, que o ministro Paulo Guedes é um bom ministro, ficar, né, com passação de pano pra cima do mito, né, pessoal? É impressionante como tudo que não presta acaba se cruzando de alguma maneira. E olha que legal, né, gente? Nesse vídeo eu aproveitei para falar mal de lacrador, falar mal de lacrador da direita e de todo tipo de psicopata que tem no Brasil e além disso do governo. Olha que bacana. Então, eu vou deixar um último recado para vocês. Se inscrevam no canal e se você for para a floresta fazer o que não presta, cuidado com o cu, com o curupira, né? Se você pegou essa referência, fala aí nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima.